Vai. Galera ligada no Sol da Vasco na rede. Estamos aqui hoje para apresentar mais um programa Sol da Vasco. Está aqui comigo vários amigos aqui, várias pessoas na mesa e um convidado especial, né? Um convidado especial que tem muita história no futebol, um cara que tem muito o que contar e atualmente é dirigente do Vasco, né? Mas antes de apresentar essa figura importantíssima da atual gestão do Vasco, vou apresentar meus colegas que estão aqui comigo na mesa. Fala aí, Matheus Alves, dá uma boa noite pra galera aí. Boa noite a todos os torcedores vascaínos que estão na escuta. É como o Greg falou, e todos na mesa também, que eu acabei esquecendo. Boa noite a todos. Vamos discutir muito sobre a saída do Braz hoje com o nosso convidado especial. Espero que os torcedores participem também dessa nossa conversa. Boa noite a todos. Greg, é com você. Quem também está aqui comigo é a Carol Canoa. Carolzinha, dá uma boa noite aí pra galera ligada no Sol da Vasco. Bom, primeiramente, boa noite a todos, da mesa também, todos os vascaínos estão ouvindo o programa. E falar também, como o Matheus falou, você também falou isso, da nossa surpresa em ver que o Praz saiu do Vasco. Então, vamos esperar, né, para ver no que vai dar aí, quem vai substituir ele agora. Mas só, por enquanto, decepção e tristeza, porque é um goleiro que eu tinha como ídolo meu. Quem também aqui que está conosco na mesa é o Thiago Alves. Fala aí, meu parceiro, dá o seu alô aí, boa noite pra galera ligada no Sol da Vasco. Tudo bem, Greg? Agradecer também a presença hoje da nossa figura ilustríssima que vai nos ajudar hoje a tentar explicar um pouco essa situação hoje chata para o torcedor vascaíno que infelizmente perdeu o seu grande goleiro, mas quero desejar saudações vascaínas para todo mundo aí, boa noite e acompanhar essa entrevista que vai ser muito importante para esclarecer muitas dúvidas que o torcedor vascaíno tem, principalmente no dia hoje que pegou todo mundo de surpresa. Quem também aqui está conosco é o Dário. Dário, dá seu alô aí, uma boa noite para o nosso convidado e para todos que estão ouvindo o programa Sol da Vasco. Bom, primeiramente, boa noite, rapaziada vascaína que está ouvindo a gente, norte e sul desse Brasil. Boa noite, Greg, Matheus, Thiago, Carol, ao nosso convidado também, que daqui a pouco a galera vai saber. E, infelizmente, né, hoje fomos pego com uma notícia surpresa, bombástica, que foi a saída da nossa muralha, que a gente entrevistou até aqui sexta-feira, né? Acho que tá todo mundo triste, mas vamos ver como é que vai ficar. O nosso convidado vai aqui dizer, dar os detalhes dessa transição, dessa negociação. E vamos ver como é que vai ser. E boa noite todo mundo. E vamos começar logo o programa, Greg. Vamos lá. Dário, então, gente, como eu tinha bem frisado aqui anteriormente, está aqui conosco um convidado bastante especial, é o René Simões, que recentemente assumiu o cargo de diretor executivo do Vasco e vai esclarecer algumas situações para nós aqui vascaínos. Dário, começa aí fazendo a primeira pergunta para o René. Bom, René, primeiramente boa noite, né? Já que agora você foi devidamente apresentado. Boa noite, Dário. Queria saber como é que foi essa saída aí do Fernando Praz, que pegou todo mundo de surpresa, se tá vindo alguém por aí, se tá vindo o Elton, enfim. Como é que vai ficar agora? Olha, Dário, rapaziada aí da mesa, Carol, a peça feminina aí da mesa, né? Deixa eu contar para vocês do prazer que eu estou tendo de falar com vocês, da minha disposição em estar falando sempre com os torcedores. Vocês são sempre a razão maior de um clube, né? Então a gente tem que estar sempre perto de vocês, esclarecendo, fazendo com que as coisas sejam extremamente transparentes para que vocês entendam. O momento do Vasco é um momento absolutamente delicado. Eu tenho na minha família alguns vascaínos, vascaínos mesmos. Ontem eu fiz um programa de televisão e coloquei algumas coisas com toda a franqueza, com toda a honestidade da situação do Vasco. Quando eu cheguei em casa, isso já passava de 1h da manhã, esse meu sobrinho me ligou e disse: pô, tio, não fica sendo assim tão verdadeiro, porque a torcida do Vasco não vai gostar, e tenta falar que vai contratar alguém. Eu disse: olha, deixa eu dizer uma coisa para você, eu só sei trabalhar com a verdade. Fora da verdade eu não sei trabalhar, eu nunca fiz isso na minha vida, e eu tenho que dizer para o torcedor vascaíno a situação atual do Vasco, porque eu vou dizer uma coisa que depois vai acontecer outra, e como é que eu vou olhar depois frente a frente, olho no olho com eles? Então, a situação do Vasco é uma situação delicada financeira agora. O Vasco criou um grupo e hoje nós tivemos uma reunião com esse grupo, com o diagnóstico do Vasco. Todos vocês sabem que isso não é
não é uma situação só do Vasco, os outros clubes do Rio de Janeiro, outros clubes do Brasil também passam por isso, e o Vasco hoje tem 100% da sua arrecadação, da sua receita bloqueada. E o que a gente está pedindo é que as pessoas entendam de que o Vasco deve, por muito tempo, essa dívida é uma dívida que vem sendo prolongada por muito tempo. O Vasco quer pagar, o Vasco tem condições, pela grandeza dele, de pagar a dívida, agora não pode ser 100% de bloqueio da dívida. Você não pode pegar alguém, amarrar ele a um tronco e dizer, me paga, eu preciso trabalhar para te pagar. Então o Vasco precisa funcionar bem para que possa. O acordo tem que ser feito, a gente espera que esse acordo seja feito, e por isso, nesse momento, a gente vai ter que ter uma política extremamente de austeridade, né? De saber que acabou a brincadeira de oferecer um salário astronômico para o jogador e não pagar, e o jogador depois ficar chateado, você não pagar o imposto, você não pagar os funcionários, você não pagar aos seus fornecedores. Então isso tem que acabar, e esse é o conceito, a conclusão que se chegou hoje junto com o presidente Roberto Dinamite, que isso vai acabar realmente. Sábado o Fernando Praz esteve na minha casa, me falando que tinha uma absolutamente espetacular do Palmeiras e o que nós poderíamos fazer, porque ele queria pegar essa proposta, porque, segundo ele, talvez seja a última ou penúltima, não sei, proposta dele. Eu disse, olha, vamos conversar, vamos ver o que o Palmeiras pode ajudar o Vasco também, em termos de jogador, e ficamos de hoje ter uma conversa mais prolongada, mas hoje eu não consegui contato nem com o Fernando, nem com o agente dele, e agora à noite soubemos que ele conseguiu a liberação pela CBF. É uma proposta realmente que ele não podia perder, muito boa para ele. Ele tratou muito sentido, porque gostava muito do Vasco, e tomar decisões. Você vai correr algum risco, vai aceitar a proposta. Agora, nós do Vasco gostaríamos de conversar, ver o que se podia, mas esse contato não foi estabelecido. E o Fernando vai seguir a carreira. O Vasco vai continuar grande como sempre, e nós vamos correr atrás de repor isso, mas com os pés. Pois é, René. A ligação aqui do René caiu, a gente vai restabelecer na sequência. Mas o que ele falou, ele acabou de confirmar com exclusividade ao programa Só da Vasco que o Praz realmente saiu do Vasco e recebeu uma proposta irrecusável do Palmeiras. Então o destino do nosso goleirão deve ser mesmo o time de São Paulo, né? E aí, Carol, e aí, Matheus, e aí do Canelas, que entrou agora há pouco no programa, Dário, Thiago, o que vocês acharam sobre o que o René falou nesse exato momento? Então, Greg, boa noite, galera do programa Só da Vasco. Daqui a pouquinho vamos estar tentando restabelecer o contato com o René. Foi um susto que eu tomei, agora acabei de chegar, estava correndo na minha corridinha de fim de tarde. Chego aqui em casa pensando em passar o nosso vídeo da entrevista com o Praz para o YouTube, né? Eu queria até falar isso com você. E me deparo com essa notícia que para mim é assustadora. Eu não estou sabendo nem o que pensar. Estou muito chateado. Um cara que, naquele ponto de vista, se demonstrava muito afim de seguir no Vasco, né? Até cumprir todos os contratos. Nós vamos aí conversar com o René, tentar entender para tomar uma opinião certa aí. Pois é, né? Porque na sexta-feira a gente entrevistou o Praz, ele se mostrou bastante animado, né, com a possibilidade de ajudar o Vasco e ajudar o Vasco nesse momento de dificuldade, né? E a gente recebe essa notícia. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita a cobrança. Até porque o Fernando Praz está no Vasco desde 2009, foi um dos líderes do nosso clube durante a Série B, e a saída dele certamente vai causar um dano muito grande ao Vasco, até porque, na minha visão, né, nós não temos ainda um goleiro no elenco capaz de substituí-lo à altura. E aí, Matheus, o que você pensa nisso? Como todo mundo falou, é uma situação bem complicada do Praz, de pagamento de salário e tal. O Vasco vive uma situação muito difícil. E como o René falou, o Vasco é gigante, mas em relação à saída do Praz, eu acho que não tinha jeito mesmo, porque o Vasco
tá atrasando muito os salários e o Braz, ainda mais com esse pagamento que foi para parte do elenco na segunda dispensa, o Braz deve ter ficado muito chateado e decidiu sair do Vasco. Já conseguiu restabelecer aí a ligação, né? Ainda não. Ainda não. Já tá entrando em contato com o Renê para ele voltar a falar com o Sr. Vascaíno. Mas é bom frisar que caso a gente não consiga entrar em contato com o Renê, a primeira palavra dele oficial foi dada aqui no programa Só da Vasco. Isso fique bem claro, ele confirmou a saída do Praz e a provável ida do nosso eterno camisa 1 para o Palmeiras, né? Até porque o Renê, antes de entrar no ar, estava conversando um pouco aqui com a gente e nos avisou que a ligação poderia cair a qualquer momento, justamente por conta do alto número de jornalistas, né, que estavam procurando ele para confirmar essa informação, para ele dar a versão dele em relação a essa saída do Praz, né? Então, vai Thiago, o que você pensa, que você viu do que o Renê falou até esse presente momento? Olha, Greg, acompanhando o que ele falou em off pra gente, até mesmo quando ele entrou ao vivo, né, que foi pertinente algumas coisas que ele falou, e olha, o que deixou bastante espantado foi que ele deu entrevista ao Fernando Praz na sexta-feira aqui pra galera aqui do Sol da Vasco, e em cima... Tá bom. Acho que a gente Alô? Pronto, conseguimos estabelecer. Caiu a ligação, cara? Pô, já estamos estabelecidos, já estamos aqui no ar no programa. Tchau. Já aquela pergunta em relação ao Praz, já terminou a resposta mesmo? Já, é isso mesmo, que ele tinha essa proposta fantástica do Palmeiras e ele optou em sair. Renê, vou fazer agora uma pergunta antes dos outros, né, porque isso é uma coisa que nós estamos me cobrando bastante na rede social, fazer essa pergunta, né? O que existe realmente, Renê, em relação aos jogadores Elcinho, que defendeu o Figueirense no Campeonato Brasileiro da Série A, e do Thiaguinho, né, que tem um contrato com o Cruzeiro, está encerrando acho que no final desse ano. Você poderia falar sobre realmente o que existe entre o Vasco e esses dois atletas? Esse Elcinho foi indicado pelo Marcelo de Oliveira, eu cheguei, ele já estava contratado, e as informações são boas, um bom jogador. Eu particularmente não tenho muitos detalhes sobre ele não, ele já estava convocado e contratado, e o Thiaguinho também, me parece foi uma indicação do Marcelo de Oliveira, e já tinham feito as negociações com esse jogador também. Esse é um jogador que eu peguei informações, jogador rápido, jogador habilidoso, vamos aguardar para ver, mas são dois jogadores que já estavam contratados antes da minha chegada, e antes, me parece até antes do Ricardo Gomes, porque na reunião que eu tive com o Ricardo Gomes também não tinha muitos detalhes desses jogadores não, foi antes da chegada do Ricardo. Que qualquer jogador que vier para o Vasco agora tem que ter a aprovação do Ricardo Gomes. Qualquer jogador que sair, que seja por questões técnicas, sairá com o aval do Ricardo Gomes, que é ele que na parte técnica comanda todo o Vasco da Gama agora. Sim, Renê, esclareceu muito bem essa questão. Já faz algumas semanas que vem especulado o nome desses dois jogadores, Daniel Freitas e Dinamite, ainda não haviam confirmado a contratação dele. Então, com exclusividade aqui ao nosso programa, você acabou confirmando a vinda desses dois jogadores. Não, eles estão, você pode ter absoluta certeza de que eu vou lidar com vocês sempre com a verdade, né? A verdade às vezes é dura, machuca, mas tem que ser sempre assim, dessa forma. Pois é. Carolzinha, tá na escuta? Carol tem um problema, Greg. Tô ouvindo. Sim. Pode ir, Carol. Qual é a sua pergunta pro Renê Simões? Bom, Renê, primeiramente, boa noite para você. Eu queria perguntar o seguinte, os salários atrasados em relação ao Vasco, a gente sabe que prejudica muito em contratações para o Vasco, tanto jogador normal, que pode ser uma aposta, ou um jogador de peso. Mas eu queria saber, a gente pode ficar tranquilo com o seu trabalho do Ricardo Gomes, que pode vir alguém de peso para o Vasco para jogar no próximo ano? Olha, Carol, eu acho que nós podemos ficar tranquilos com o trabalho nosso, de nós todos. Nós vamos precisar muito de vocês nesse momento, muito da compreensão. Olha, a reunião que eu tive com o Ricardo e com o Gaúcho, o Ricardo colocou alguns nomes e não foi possível. Você sabe por quê, Carol? Porque os agentes dos jogadores disseram que eles não tinham a garantia de que iam receber em dia. Então, o Vasco passa nesse momento por uma série de problemas e um dos problemas é esse. E nós vamos trabalhar muito forte para acabar com isso.
O salário tem que ser pago em dia, o funcionário tem que receber em dia também, porque não adianta você pagar o jogador e não pagar o funcionário, porque o clima do clube não fica bom, não faz bem isso, sabe? A gente tem um ditado no futebol de que quando você não faz as coisas corretas, a bola bate na trave e não entra, entendeu? Então você tem que fazer as coisas corretas. E a gente está fazendo... está começando a fazer tudo muito correto lá dentro do clube, vai estruturar, a chegada do Cristiano vai fazer com que a administração fique mais enxuta e que a gente possa se preocupar somente com o futebol, e aí do futebol lá de baixo até lá em cima, e pode ter certeza, Carol, de que esse clube vai ser maior do que já é, e vai ser maior do que já é, mas tem que ser permanente, não pode ser uma coisa que vai bem 6 meses, daqui a um ano ele está mal de novo. O Vasco tem que ser grande sempre e sempre. O Renê, mas o que você falou, assim, eu realmente achei certíssimo, porque o Vasco, né, agora está meio que marcado por esse fato de não pagar os salários, então realmente o jogador fica com aquele receio, né, de querer vir jogar no Vasco. Então, realmente, só de você falar isso, do trabalho que vocês vão fazer pelo Vasco, já me tranquiliza realmente que próximo ano eu espero coisas boas pro Vasco. Vamos sim, Carol. E o grupo que se formou lá para estudar, a primeira coisa que você tem que fazer, isso é básico na vida da gente, né? Se eu quero comprar alguma coisa, eu tenho que saber como é que eu vou pagar essa coisa. Eu comprar e depois eu vou ver como é que eu vou pagar, isso não existe. E é assim que o futebol tem sido administrado no Brasil, quase que na totalidade, né? Eu quero te dar um exemplo de um clube que eu vim agora. O São Paulo é o clube que tem dos grandes, dos maiores, assim como o Vasco, Flamengo, né? Corinthians, o Palmeiras, o Grêmio, o Atlético, dos grandes clubes brasileiros. O São Paulo é o que paga os menores salários. São Paulo paga os menores salários, mas o São Paulo não atrasa um dia sequer. Há 10 anos o São Paulo atrasou uma vez, 2 dias, e mandou uma carta para todos os funcionários e jogadores pedindo desculpas pelos 2 dias que atrasou. O que eles fazem? Eu pago aquilo que eu posso pagar, mas vou pagar em dia, e aí eu vou te dar por produção. Você produziu, você conquistou, você recebe pela sua produção. Eu acho que essa é uma política absolutamente correta, ao invés de você ficar pagando salários astronômicos dos jogadores, e aí a gente lembra o Vampeta, quando o Vampeta disse, né? Eles brincam de que vão pagar e a gente finge que trabalha. Então, não pode haver isso. O clube é uma coisa muito séria na vida de todo mundo para levar nessa teoria de brincar de pagar e fingir de trabalhar. Pois é, René, você tem toda a razão, né? Até como você frisou ontem no programa na TV, né? Você até disse que concordou com o que o Bastos falou e realmente ele tem razão, né? O jogador que trabalha, todo profissional que trabalha, quer receber pelo seu Claro. Claro, né? Aí, René, mas não tenha dúvida. Quem vai te fazer uma pergunta agora é o nosso amigo Eduardo Canelas, que acabou de entrar aqui também na nossa rádio para também fazer uma pergunta para você. Fala aí, Edu. Boa noite, mesa. Boa noite, René Simões. Primeiramente, muito bem-vindo ao Vasco da Gama. Sempre admirei seu trabalho. Torço muito pelo seu trabalho aqui e tenho certeza que vai dar muito certo. René, a minha pergunta é bem direta mesmo e com base na verdade mesmo. Como torcedor, eu acho que é o que o torcedor quer saber. Eu quero saber se com a saída do Praz e dentro dessa negociação, da saída dele para o Palmeiras, o Vasco vai ter algum retorno financeiro ou algum retorno de material humano, no caso jogadores. Se vai envolver algum jogador ou se realmente o Vasco vai perder o atleta de graça mesmo, não vai vir dinheiro, não vem atleta, e se você já pensa em algum substituto ou se já estão trabalhando nessa possível contratação. Uhum. Olha, o passe do Fernando Praz não pertence ao Vasco, os direitos, né? Então é um jogador que quando fica livre, ele fica livre mesmo. Ele tem contrato ainda, tinha contrato com o Vasco até o final do ano. Então a gente estava tentando entrar nesse contrato de até a final do ano, né? Próximo ano,
que a gente pudesse ter alguma garantia, ou alguma vantagem, ou de jogadores. Financeira não seria nunca, porque o Palmeiras colocou para o jogador que só contrataria ele se ele estivesse liberado pelo Vasco da Gama. Então eu não sei exatamente da que forma essa liberação foi dada para ele ainda, se a liberação foi conseguida, a gente vai tentar entender isso amanhã da forma. A gente estava tentando isso junto ao Palmeiras, que viesse 1 ou 2 jogadores nessa troca. Pois é, René, a gente lamenta isso, né, porque a gente sabe que é difícil para o clube trabalhar, perder um jogador do calibre do Fernando Praz, não receber nada por isso, né, é complicado, né, mas isso como você bem frisou no início, é fruto da má administração dos clubes, né, não só do Vasco, mas como dos clubes como um todo, né, e acaba pagando hoje, né, atualmente. Né. Quem vai fazer uma pergunta para tu agora, René, é o Thiago Alves. Thiago Alves, faz sua pergunta aí para o René. Obrigado, boa noite novamente, Renê. Renê, hoje eu tive a oportunidade de acompanhar a sua entrevista, você deu um canal de televisão à tarde, e eu fiquei muito feliz pelas suas palavras na questão de ser verdadeiro com o torcedor, não enganar o torcedor, falar o que realmente está acontecendo. Como você bem falou há poucos minutos atrás, que a verdade às vezes dói, mas temos que falar. Renê, de imediato, nós sabemos que 2013 está batendo na porta, daqui a pouco já começa a pré-temporada, o Vasco precisa de uma equipe para 2013, Carioca, por aí vai. De momento, quais são as decisões que a diretoria, juntamente com você, está tomando? A questão de atrás de parceiros, patrocinadores, pessoas que até vascaínos ilustres, que vai ajudar nesse momento de crise do Vasco. Então, é mais a questão financeira, porque o torcedor fica aflito sem saber se os salários vão ser pagos, se vai haver contratação, quais serão os jogadores que irão vir para o Vasco. De imediato, o que é que a diretoria já está viabilizando para melhorar essa situação? Olha, o presidente Roberto Dinamite tem estado todos os dias no clube, nós temos reunido todos os dias. Hoje tivemos 2 grandes reuniões lá. Há um grupo de grandes vascaínos, né, que estão participando desse movimento também. Várias ideias estão saindo. A primeira coisa que a gente precisa... Desculpe, eu não guardei o teu nome. Tiago. Alô? Tiago, a primeira coisa que nós precisamos é que os desembargadores que vão julgar o caso do Vasco com a Receita, eles entendam de que eles têm que fazer um acordo, permitir ao Vasco que pague a dívida dele sem estar asfixiado como está agora, com 100%. À medida que isso for, existe já um dinheiro bloqueado. Eu acredito que são 9 milhões de reais que são bloqueados. Esses 9 milhões desbloqueados, você pode saldar, né, as 2 folhas que você tem que saldar, você pode pagar os fundos de garantia dos jogadores que você pode pagar. À medida que você coloca tudo isso em dia, você pode olhar para frente e dizer aos outros jogadores, olha, nós estamos todos em dia aqui com os nossos jogadores, vamos convidar, venha trabalhar conosco, vamos ficar juntos, temos que resolver essa situação do Juninho, né? Eu acho que o que o Juninho quer é o que nós queremos também, né? Salários em dia, funcionários satisfeitos, time competitivo, isso tudo nós queremos. Com ele aqui fica mais fácil, fica muito mais fácil conseguir isso. Temos conversado com patrocinadores, não só com um, mas com alguns. Há outras coisas que estão acontecendo e que, para não ficar falando e depois, às vezes, não acontecer, o que pode não acontecer, mas já tem coisas acontecendo. René? Parece que a ligação caiu, né, galera? Não. Oi, Thiago. Oi, René, caiu a ligação dele. Alô? Oi, tô escutando, tá escutando? Alô? René? Renê? Alô? Renê, tá ouvindo? Oi, caiu de novo aí, né? Tô ouvindo bem. O pessoal aqui caiu, Renê. Desliga essa chamada aí que a gente vai ligar de novo pra você e a gente já volta já, tá? Tá bom. É que meu telefone também tá dando tá com trauma aqui. Beleza, René. Liga, tá a gente tá ouvindo aqui. Mas segura aí, tá bom? Tá, vamos ver.
Falei, Matheus aqui. Vou ligar logo pro René pra ninguém ligar pra eu falei com ele, eu saí da chamada e entrei e falei com ele. E botei a rádio aqui fora do ar, tá? Beleza. Aqui, já tá no ar ele ali. Tá me ouvindo não? Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, mas ele não Eu tá tô. ouvindo ninguém. Ele não tá ouvindo ninguém, eu falei com ele. A gente teve problema na chamada. Isso aqui também. Alô? Oi, René. Vamos agora voltar pro ar. Oi. Vamos agora voltar só pra encerrar mesmo no ar. Beleza? Falou? Tá no ar já tá no ar. René, como você vinha respondendo aí ao Thiago, né? Você tava falando a questão do Juninho, né? Que é importante. E eu vou passar aqui a vez agora pro meu amigo Matheus Alves, que ele quer te fazer uma pergunta em relação a isso, eu creio. Boa noite, Renê. Boa noite a todos na mesa novamente. Ô, Renê, com a saída do Fernando Praz, todo torcedor quer saber. O Vasco já tem um plano para contratação de algum goleiro? Sei que você não pode falar nomes, mas já tem algum nome? Ou Não. se você pretende promover o Alessandro para titularidade, ou até o Diego Silva, qual é o seu pensamento sobre isso? Olha, nós fomos tão surpreendidos como vocês aí, né? Então, a gente não tem absolutamente um nome agora, mas isso foi discutido sobre a questão de cada jogador. Nós discutimos detalhadamente aqui na reunião com o Ricardo Gomes e o Gaúcho, e as informações que eles me deram foram muito boas a respeito do Alessandro. Mas vamos começar a pensar agora, olhar, discutir isso com o Ricardo Gomes e ver o que nós vamos fazer daqui para frente. Correto, René, correto, né? Agora quem quer te fazer outra pergunta é meu amigo Eduardo Canelas. Vai lá, Edu. Então, Renê, saindo aqui desse assunto Praz, até porque eu sou vascaíno romântico a ponto de pensar que as pessoas passam e o Vasco fica, a minha pergunta, infelizmente, é sobre mais um que passou, mas é uma situação que, pelo menos para mim, e acredito que para muitos torcedores não está ainda esclarecida da forma devida, que é a situação do Diego Souza, né? Que é um atleta que saiu do Vasco por uma proposta boa para o exterior, né? Para jogar no mundo árabe, e ele foi, o Vasco não recebeu o dinheiro, o jogador voltou para o Brasil, eu não sei ainda se ele assinou ou não um contrato com o Cruzeiro. O Vasco até agora, pelo que eu tenho acompanhado na imprensa, não recebeu nem um centavo por essa contratação, por essa negociação. Eu quero saber como anda, a que pé anda essa situação do Diego Souza, se existe a possibilidade de retorno, se o Cruzeiro vai assumir essa dívida do time que o Diego estava, porque, né, o Vasco está numa crise financeira, o Vasco precisa receber, o Diego, a princípio, assinou com outro clube ou está indo para um outro clube, e o Vasco sendo lesado nessa história. Então o torcedor vascaíno quer saber como anda essa situação. Deixa eu te explicar como é que funciona esse esquema. Oi? Vamos lá. Greg? Alô? Vamos lá, vou prender você. É o Greg que tá falando? Isso. Alô? René Simões que tá falando? Quem tá falando? Pode prender aí. É René Simões que tá Amigo, falando? o pessoal do Soda Vasco, estamos aqui no ar. Pera aí, um minutinho. Já estou no ar de novo? Alô? Que agora a gente vai estar no ar pela rádio. Agora a gente vai entrar pela rádio convencional, a rádio Fluminense, entendeu, René Simões? A gente tava falando só pela web, agora a gente vai falar pela rádio tradicional, entendeu? Tá legal. Só não podemos ficar muito tempo, porque eu tenho... 540, mais uma edição do programa Soda Vasco. A gente já está no ar desde as 8 da noite lá pela internet, no Soda Vasco, na rede lá pelo sodavasco.radio.br. E já estamos com a galera da rede aqui conosco, né, com uma entrevista mais do que especial, não é isso, Greg? Isso mesmo, boa noite. A gente está aqui com o René Simões, né? A gente bateu um papo com ele aqui na primeira meia hora do programa, ele deu várias declarações, né? Confirmou a saída do Praz, confirmou a chegada do Elcinho e do Thiaguinho, e tá aqui na escuta. Caso vocês queiram falar, bater um papo com ele rapidinho, porque ele vai ter umas reuniões agora e vai poder demorar muito tempo aqui. Deixa só para quem está iniciando agora, não pegar o barco pelo meio do caminho. Primeiro, o Elcinho e o Thiaguinho já estavam contratados, né? São jogadores que foram, pelas informações que eu tenho, foram indicações do Marcelo Oliveira, os jogadores foram contratados, e já estavam contratados quando eu cheguei, e o Ricardo Gomes também. Eu estava respondendo a questão do Diego Souza, e eu queria esclarecer para todos aí, porque eu fui membro da FIFA durante muitos anos e eu sei como funciona isso. O que aconteceu é que um clube
assinou um contrato do mundo árabe e não pagou. Ele não pagou absolutamente nada. O Diego Souza, ele conseguiu vir para o Brasil, aqui ele entra como liminar, pode trabalhar, vai trabalhar no Cruzeiro. O Cruzeiro não tem absolutamente nenhuma responsabilidade com o que o clube árabe fez. O Vasco entrou na FIFA, entra na FIFA agora. A FIFA vai chamar o clube, já chamou o clube árabe na primeira reunião, e o clube não compareceu. A FIFA vai julgar, absolutamente vai dar ganho de causa para o Vasco. Esse clube vai recorrer para o Conselho Arbitral dos Esportes, que é na Suíça também, e aí vai chegar lá, eles vão perder de novo, só depois, então, eles vão ser obrigados a pagar imediatamente quando perderem no Conselho. Eles vão só ganhar tempo agora, lamentavelmente, é tudo que o Vasco não quer, é exatamente essa espera, mas não tem jeito. Isso é o regulamento, são as regras da FIFA, vai ser esse procedimento e nós vamos ter que aguardar até que se resolva isso em 2, 3 meses, pode levar até 6 meses, mas vai se resolver. Esse é um dinheiro que o Vasco vai receber com absoluta garantia. Isso aí, René Massantes falando aqui, boa noite. Em primeiro lugar, obrigado a você pelo carinho, né, com a equipe do programa Só da Vasco, de estar participando aqui, prestando todos os esclarecimentos, as informações aos vascaínos. Parabenizar o presidente Alberto Dinamite pela sua escolha, né, uma pessoa que sempre teve o Vasco no coração, que já bateu na trave aqui de vir para o Vasco em algumas oportunidades, como por exemplo em 2008, seu nome foi muito cotado aqui, você deve lembrar, tal qual, também não me recordo agora, acho que em 2010 foi um outro ano que houve um rumor muito forte da sua vinda, concretizado agora num cargo de diretor executivo, que eu tenho certeza absoluta que pelo conhecimento, pela estrada que você tem de futebol, o seu trabalho vai ser muito bom à frente do Vasco, apesar de algumas limitações, especialmente no campo financeiro que a gente tem na atualidade, mas que com certeza absoluta a diretoria está trabalhando já no sentido de reverter esse quadro. Então, inicialmente, René, antes até da gente adentrar as questões aí vinculadas à pauta, tudo aquilo que você comentou, as nossas boas-vindas a você aqui ao Vasco e que o seu trabalho possa ser recheado de êxito, René. Muito obrigado. Isso aí. Agora, falando em relação à questão do Diego Souza, nós, eu acho que a gente ficamos abismados, né? Porque quando você compra um produto ou uma mercadoria e você não paga por ela, você corre o risco, até eu já usei esse exemplo com um carro, né, um veículo automotor, que você tem ele, né, apreendido de volta ao vendedor e, obviamente, você tem de novo aquela possibilidade de resgatar esse valor. Infelizmente, não é como que acontece com um jogador de futebol. A gente torce aí para que o Vasco, o quanto antes, tenha esse caso resolvido, tem esse recurso de novo à nossa disposição, com o pagamento lá do clube que deu essa blefada, digamos assim, financeira conosco, e com certeza absoluta esse recurso faz muita falta, assim como o próprio Diego Souza. Quero passar aqui rodando a mesa também para te saudar aqui, o René. Nosso amigo MC Charles aí, grande vascaíno de 4 costados, já deve ter acompanhado aí várias músicas aí do nosso amigo MC Charles, também compõe a mesa aqui com a gente e vai dar o boa noite ao René Simões. Charles. Boa noite, René. Boa sorte nessa sua nova empreitada. Eu já queria te fazer logo uma pergunta direta. Com a saída do nosso goleiro, o Praz, o Vasco, claro que isso aí já estava se desenhando a saída do Praz, né? Era uma coisa que estava meia... A gente já percebia que ele ia sair do clube. O Vasco já tinha algum pensamento em um goleiro para substituir o Praz? Olha, não estava tão desenhado assim, não. Porque a gente sabia que tinha o Palmeiras interessado, mas as coisas não estavam tão bem definidas. Como eu falei, nós discutimos na reunião com o Ricardo Gomes que todas as decisões técnicas a respeito de entrada ou saída de jogadores passam pelo crivo do Ricardo Gomes, a última palavra é a dele. Nós discutimos, analisamos todo o elenco, o Alessandro foi muito bem avaliado por eles, mas nós não tínhamos essa certeza de que o Praz sairia, porque não acreditávamos que o Palmeiras fosse fazer a proposta que fez a ele, né? Foi uma proposta absolutamente impressionante que o Palmeiras fez, até porque o Palmeiras caiu para a segunda divisão, vai disputar a Libertadores, mas ele via no Praz exatamente
um jogador que já jogou a Libertadores e já ganhou um campeonato da segunda divisão. Então eles entendiam o seu prazo, o goleiro perfeito. Daí eles terem aberto realmente e feito uma proposta e que a surpreendeu a todos. Então a nossa avaliação é de que ele tinha muita chance de ficar aqui, né? Até pelo que ele dizia também. Então não se tem absolutamente um nome definido. Eu vou estar me reunindo amanhã novamente com o Ricardo Gomes, e aí então vamos definir esse nome, mas sabendo que o Alessandro é muito bem avaliado pela comissão técnica do Vasco, pelos jogos que fez. Obrigado, o Renê. Realmente o Alessandro é um bom goleiro, mas é uma temeridade, né? Botar um jovem assim de cara para assumir o gol do Vasco, né? Isso que eu acho. Bom, e fora isso, 2 nomes que vinham sendo especulados aqui, o Renê, ao longo desse campeonato. Primeiro é o nome do Dida, né, lá da Portuguesa, que voltou ao Brasil, acabou tendo um bom campeonato brasileiro aí pela Portuguesa, e também o próprio Elton, né, que é uma cria aqui do Vasco, como você deve saber, no momento está no Porto, não é isso? E que já especulou o retorno dele ao Vasco. Acho que seriam 2 bons nomes aí, eventualmente até para colocar aí numa lista aí de eventuais reforços. Mas o que eu quero falar, o Renê, até outra coisa, até para pedir para você não entrar nesse juízo de valor e da questão do goleiro, até para não trazer nenhum problema, em relação à questão das trocas, né? É algo que quando está sem dinheiro, está sem recurso, como é esse caso atual do Vasco, acabam sendo bem-vindas, né? Então a gente teve até do próprio Palmeiras, em termos do Valdívia, do Barcos. A gente tem jogadores aqui que eventualmente podem ser considerados como moedas de troca, que estavam pelo menos até bem pouco tempo insatisfeitos, como é o caso do Alexandre, do próprio Praz. Eu queria saber se nessa questão da negociação com o Palmeiras aí envolve eventualmente alguma troca ou apenas então somente a liberação dos jogadores em troca aí de eventualmente alguma dívida. Olha, eu esteve aqui na minha casa com o empresário dele e foi feita essa conversa a respeito disso aí. A gente esperava que se... Mas hoje nós fomos surpreendidos, como vocês, com essa unilateral do jogador. Eu ainda não sei em que termos essa rescisão foi feita, vou saber disso no departamento jurídico amanhã. Tá bom, então, Renê, queremos agradecer a você pela participação, a sua estreia aqui no programa Só da Vasco, com certeza a primeira participação de muitas, e em breve vamos marcar lá um comparecimento seu lá aos estúdios lá da Rádio Bandeirantes para participar do programa conosco ao vivo, de preferência até nesse dia com o presidente Roberto Dinamite, já para falar dos planos aí para 2013 e a gente também poder fazer uma homenagem aí como grande vascaíno que você é. Valeu, Renê? Muito obrigado mais uma vez pelo carinho, pela consideração e pela atenção com o Só da Vasco com a nação vascaína. Tá bom. E o que eu peço à torcida do Vasco da Gama torcedor vascaíno, tenha paciência. Eu, quando assumi o Fluminense, eu tinha 10 jogos, eu não pedi paciência a ninguém. Eu tinha que trabalhar e o time não cair em 10 jogos. Quando eu peguei o Atlético Goianiense, eu não pedi paciência para ninguém. Nós tínhamos 19 jogos e não podíamos cair. Então eu tinha que trabalhar. Quando eu fui a Jamaica, eu briguei com o primeiro-ministro, porque o primeiro-ministro, eu cheguei em 94 e eu disse que queria classificar para 98. Não, por favor, vamos falar em 2012. Eu digo, não, 4 anos é um tempo muito bom para a gente falar em classificação. Então, eu não estou usando esse argumento pedindo paciência para justificar, ganhar tempo. Absolutamente não é isso. A situação do Vasco é uma situação extremamente delicada que vai depender muito do apoio da sua torcida. O que essa torcida fez com o sentimento continua, não pode parar, não vai morrer, e trouxe o time de volta, foi lindo. O que essa torcida fez em fé e união pela recuperação e essa superação enorme do Ricardo Gomes, essa torcida tem que levantar o seu time agora juntos. Vão ser momentos difíceis que nós vamos passar. Para mim seria muito simples chegar aqui, sair fazendo contratações absolutamente fantásticas, depois não pagar ninguém, ganhar um título, vou-me embora e deixo o Vasco para o Vasco. Não, absolutamente eu não encaro as coisas dessa forma. Nós temos que criar uma estrutura forte para que o Vasco volte a ser o espaço da vitória, mas permanentemente. Um abraço para todos vocês, boa noite. Valeu, Renê, um abraço. Bom, esse foi o diretor executivo de futebol, Renê Simões, participando conosco aqui agora no programa Só da Vasco.
desde as 8 e um pouquinho que o nosso Renê Simões está com a gente, né, o Greg? É sim, mas a gente foi até pego um pouco de surpresa, né? Porque a gente não esperava que o Renê fosse aceitar falar conosco. A gente foi bastante solícito, né? Atendeu todos nós aqui do programa Só da Vasco, do programa Só da Vasco na rede, com toda a atenção. Infelizmente, quando o programa já estava no ar, a ligação caiu. Quando a gente retornou com o Renê, ele voltou a falar novamente de onde a gente tinha parado. Então, eu creio que a participação do Renê agora, nessa primeira meia hora, foi bastante produtiva, né? Inclusive, o Só da Vasco foi o primeiro, né? A conseguir falar com o Renê, ele até disse isso pra gente. Então, se sair alguma notícia aí confirmando a saída do Prazo e a chegada do Elcínio e a do Tiaguinho, quem deu primeiro foi o Só da Vasco. Fique bem claro, o Renê com exclusividade no Só da Vasco.